Olá, eu decidi fazer um videozinho para o 3BAM1. Isso vai servir também para o 3BAM2, eu acho que, sei lá também, vamos ver. Eu não vou editar, tá? Vou deixar do jeito que está aqui. É, Hoje, quer dizer, ontem, né, no dia 6 de março, nós lidamos com cálculo de mol. E eu resolvi também passar para vocês a questão do cálculo em Excel. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é escolher a substância que você vai trabalhar. No caso aqui, eu vou trabalhar com o permanganato de potássio. Então, o exemplo que eu dei na aula foi outro, mas aqui a gente vai usar esse que eu já preparei aqui. Tá? Então, vamos supor que você queira fabricar uma solução de permanganato de potássio. Tá? Você já tem o sal seco por 2 horas em estufa, aí você vai colocar isso na balança para pesar. É necessário saber daí qual é a massa, né, que você vai pesar. Nesse caso aqui, eu quero preparar 250 ml de uma solução 0,1 molar. Tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é calcular o mol dessa substância. Tá? Então, deixa eu só ativar a tela aqui. Então vamos supor que você tenha esses resultados aqui então. Deixa eu preparar aqui. Tá aí. Então, eu acho que pega. Não, não pega. Tem que ser aqui mesmo. Então, a substância é o KMnO4. O que eu quero preparar? Eu quero preparar uma solução cujo volume seja de 250 ml e a uma concentração de 0,1 molar. Então a primeira coisa que você vai calcular é o mol disso daqui. Então nós temos potássio, nós temos manganês e nós temos oxigênio. Então lá da tabela periódica, potássio ele tem uma massa equivalente a 39,10. Como eu tenho um exemplar, né, porque é um mol só que eu tenho aqui, então vai ficar isso aqui. Então esse aqui vai ficar 39,10 gramas. O manganês, lá na tabela periódica, ele é equivalente a 54,94 gramas. Como eu tenho apenas um mol aqui também, então se multiplica isso aqui por 1. Então isso vai dar 54,94. O oxigênio, lá na tabela periódica, em torno de 16, só que eu tenho 4 mols. Tá? Então esse aqui vai dar em torno de 64. Se você fizer a partir daqui o somatório disso aí, isso aí vai dar em torno de 158,04 gramas por mol. Então é essa massa que você tem que lembrar, 158,04 mol. Muito bem. Trocando de tela aqui então, vamos pegar a Excel. Eu acho que eu já abri um arquivo aqui. Então tá aí, ó. Então aqui no Excel você vai lá colocar os cálculos. Então numa das células aqui você vai colocar o mol da substância. Numa outra célula eu vou colocar o volume desejado. Numa outra célula eu vou colocar a concentração desejada. Então no caso aqui, deixa eu só criar uma linha aqui só para a gente saber direitinho que a gente está. Ó, criei uma linha. Então nesse caso aqui é o KMnO4. Para criar o índice aqui no 4, você seleciona o 4 aqui, vem nessa, aperta o botão direito do mouse ali, aí você vem aqui em formatar e daí você tem o subscrito. Tá? Aí ele aparece o subscritinho ali bonitinho, coisa e tal, né? Então nós temos aqui o mol da substância, nós temos daí, portanto, o volume e nós temos daí a concentração.
O mol, portanto, é aquele que foi calculado lá, né? 158,04 gramas por mol. O volume que eu quero são 250 ml e a concentração 0,1 molar. Tá? Aqui, escreveu uma L aqui, muito bem. Então, é isso que eu quero. Aí você vem para o conceito de mol, que é o conceito de molaridade. Qual é o conceito de molaridade? É 1 mol da substância. Se eu colocar isso em 1000 ml, eu vou ter uma solução 1 molar. Então, basicamente é isso. Bom, no caso aqui do permanganato de potássio, 1 mol é equivalente a 158,04. Então, você vem aqui, aperta o sinal de igual e copia essa célula. O número 158,04 está na B2. Então, estamos colocando aqui. Então, o conteúdo da célula A7 é o conteúdo do número que está na B2. Aqui eu vou colocar o número 1000, que é relativo a 1 litro, né? E aqui eu vou colocar 1 molar. Como eu quero uma precisãozinha aqui, então eu vou colocar uma casa decimal aqui para questão de estética, na verdade. A nossa balança ela tem 4 casas de precisão. Por isso que eu posso colocar aqui 4 casas de precisão. Estou ajustando aqui, ó. Daí que você vem aqui, ó, você vem no número e vem aqui para aumentar ou diminuir casas decimais. No caso aqui eu quero aumentar as casas decimais. É possível a gente permite isso, porque a nossa balança vai até 220 gramas, tá? E ela tem 4 casas de precisão. Por isso que eu estou colocando aqui, né, essas 4 casas de precisão aqui, porque a balança, o nosso instrumento de medição, permite isso. No caso aqui eu quero saber qual é a massa que eu vou calcular, né, caso eu queira um volume diferente. Então aqui eu vou só destacar essa célula aqui. Aqui eu vou colocar em negrito também, itálico aqui, deixar o troço bem marcadinho aqui, beleza? Então tá aí. No caso aqui, eu vou copiar na célula B8 o conteúdo da célula B3, tá? Porque aqui tem o volume que eu quero. Então, olha lá, ó, na B. Então, aqui, ó, na B8 é o conteúdo da B3. Tá aqui, ó, tá copiado. E aqui, nessa célula, eu vou colocar a concentração que eu desejo. Então, nessa célula aqui, C8, é o conteúdo da B4, que está aqui. Então, basicamente é isso. Como é que é feito o cálculo lá? Então, só deixa eu relembrar com você aqui como é que é feito o cálculo. Vamos ver aqui. Eu deveria ter copiado nessa lousa aqui. Só deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu criar um novo documento aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui diferente. Deixa eu só aumentar isso aqui. Acho que é aqui, né? Isso, tá aí. Vamos pegar um pincel aqui agora. É tudo na hora, né? Então é o seguinte, o cálculo é esse, né? Então você tem lá aqui. Então você tem 158,04. Isso está relacionado a 1 litro, que são 1000 ml. Isso vai me dar uma solução 1 molar. No caso aqui, eu quero saber qual é a massa, sendo que eu quero 250 ml e quero 0,1 molar. Não sei se tu se lembra como é que é feito, mas é assim, ó. Você pega esse número, aí você vem aqui para baixo e esses números é que são multiplicados. Então no teu caso você vai pegar no teu caso aqui você vai pegar o 158,04, vai multiplicar por 250 e multiplicar por 0,1. Então esse é o
primeiro cálculo que você faz. Aí depois, esse número aqui, ele vem aqui para cima. Então, é o x vezes 1000 vezes 1. Então, nesse caso aqui, embaixo, né, você vai colocar aqui o 1000 vezes 1. Tá? Então, basicamente é isso. E essa massa, ela vai dar em torno, depois que você fizer os cálculos, vai dar em torno de 3.951, 9510, né? Gramas. Do que? De KMnO4. Então, esta é a massa que tem que aparecer lá no cálculo na Excel. Então, o cálculo na Excel vai ser isso aqui. Então, essa célula aqui, ela tem que dar como resultado final esse número aqui, tá? Então, como é que a gente faz isso aí? Então, aqui você vai apertar o sinal de igual, né? Aqui eu vou colocar entre parênteses para proteger. Então, vai ficar essa célula, o vezes é o asterisco, né? 250 e vezes 0,1. Então, completamos a primeira parte. Aí você vai dividir isso por... Eu vou fazer o cálculo completo, tá? Que 1000 vezes 1 dá 1. Dá 1000, mas eu vou fazer completo aqui. Então, é isto vezes isso daqui. Esse fecha parênteses. Olha lá, apareceu isso daqui. Como minha balança tem 4 casas de precisão, eu vou colocar esse valor do jeito que está aqui. Então, nesse caso aqui, você sabe que é essa a massa que você vai ter que pesar, né? 3,9510 gramas de permanganato de potássio. Vai diluir isso em 250 ml. Aí você tem uma solução próxima a 0,1 molar. Tá? Então é isso que você faz aqui o cálculo. Também falamos sobre a proteção dessas células. Não sei se você se lembra, nós vamos permitir com que o usuário apenas tenha condições de mudar aqui o mol, não, o mol, né? Digamos que ele queira trabalhar com outra substância, tá? Eu vou apagar esse aqui porque isso aqui é feito só para permanganato. Se eu quiser algo mais geral, eu não vou especificar qual é a substância, então eu vou permitir que o usuário ele tenha condições de mudar esses valores. Então aqui eu vou fazer com que essa célula ela tenha a possibilidade de ser alterada pelo usuário. Então nesse caso aqui a gente vem em proteção e desbloqueia essas células aqui. Então essas células não estão mais bloqueadas. Todo o restante aqui está bloqueado, inclusive o cálculo. Eu não quero que ninguém tenha acesso ao cálculo, não quero que ninguém mude esse cálculo, porque ele está correto, ele está certo, então eu não quero que ninguém venha mexer aqui. Mas aqui a pessoa pode alterar. Tá? Você vem aqui em revisão, daí na aba de revisão, vem aqui em proteger planilha, e daí você impede que as células bloqueadas sejam bloqueadas. Tá? Então, nesse caso aqui, você pode criar uma senha ou não. No caso aqui, eu não vou criar senha nenhuma. Tá? Então, apenas isso aqui. Certo? Então, você pode ver aqui, ó, eu não tenho mais acesso a esses dados. Pode ver, ó, eu não tenho mais acesso. Eu só tenho acesso a essas informações que estão aqui. Então, aqui eu posso alterar, né, o que eu quiser. Digamos que eu tenho uma substância, por exemplo, que tenha... Vamos zerar aqui, ó. Não tem mais nada aqui. Vamos dizer que eu tenho uma substância que é 98,4 mol dela. Tá? Aí eu quero fazer, por exemplo, sei lá, 100 ml, digamos. E uma concentração, por exemplo, de 0,05 molar. Então, no caso aqui, olha, ele substituiu todos os dados. Ó. Então, eu tenho que pesar 0,4920 gramas dessa substância para que eu tenha uma solução, para que eu tenha 100 ml de uma solução a 0,05 molar. Tá? Então, o usuário ele pode alterar apenas isso aqui, ó. O resto está tudo protegido. Então, era isso que a gente tentou fazer aí nessa aula, né, com Excel. Tem gente que fez curso aí, tem gente que fez Excel avançado, sabe muito mais do que eu. Né? Pedir ajuda para esse pessoal aí, tá bom? Só para relembrar então, né, o que foi feito aqui. Beleza? 3BA M1. Joia? Até!